Bom dia, professora. Hoje eu vim falar sobre a minha profissão do futuro. Então, minha profissão do futuro vai ser neuropsicologia. Neuropsicologia se trata sobre o complexo de atividades do ser humano e do cérebro humano. Por exemplo, eu vou estudar sobre cognitivas membranas, que é sobre complexos tipos de atividades dos seres humanos. Neuro e psicologia. Juntando os dois, a gente vai aprender sobre o cérebro, como assim? A gente vai aprender sobre a atenção, sobre a linguagem e sobre a memória do ser humano. Aí, cada paciente, a gente vai estudar cada paciente. Se o paciente for muito agressivo, a gente vai diagnosticar se ele tem o nome específico do que se trata. Neuropsicologia, a gente vai estudar também sobre cérebro espelhado. Então, como eu falei pra vocês, cérebro espelhado funciona como ondas de choque em nosso cérebro. E, eu desejo muito estudar isso, né, na faculdade de medicina. É uma coisa bem legal no ramo da medicina, porque isso ajuda muitas pessoas, como se a pessoa cair e fraturar a cabeça, a gente possa entrar no consenso e diagnosticar se a pessoa ficou meio que possa falecer ou ter um tumor no cérebro. Então, neuropsicologia é uma coisa bem legal para o meio da medicina, como a gente possa estudar o cérebro humano e saber vários tipos de pontos cognitivos que tem no cérebro humano. E a gente possa estudar também sobre o comportamento do ser humano. Beijo, professora! Por que você quer ser sargenta? Porque eu me inspirei nos militares e eu quero ser isso pra minha vida toda. Como você pretende entrar para essa carreira? Fazendo preparatórios e cursos e fazer a prova. Por que você quer ser médica? Porque eu acho a profissão muito bonita e eu gosto de ajudar as pessoas. Como você pretende entrar para essa carreira de médica? Estudando, fazendo faculdades e cursos. Tudo bem com a senhora? Eu vou fazer um trabalho aí que a senhora pediu sobre as profissões e a profissão que eu quero ser é ser um jogador de futebol. Professora, voltei. Então eu vou fazer o vídeo, que são as embaixadinhas. Lá vai! Vamos fazer um vídeo bem curtinho aqui porque meu celular não tem muito espaço para fazer um vídeo longo. Mas bem, vamos lá. Bem, essa daqui é a Amora, trouxe ela para me ajudar a falar com você e me sentir menos tímida, porque eu não gosto muito de fazer vídeos. Então, eu tenho 3 planos, o plano A, B e o C. O plano A consiste em realizar um dos meus 2 sonhos de ser pro player de League of Legends ou ser uma K-idol de sucesso na Coreia do Sul. K-idol é tipo os cantores BTS, eles são K-idols. Então, o plano B seria ir para Epicar e ser uma piloto de avião. E o plano C seria arrumar um namorado rico. Mas para mim o que não importa por enquanto seria realizar o meu sonho. Primeiramente eu preciso ser bilionária, porque se eu não conseguir realizar o meu sonho, eu posso pagar para a pessoa de simplesmente deixar eu fazer aquilo que eu gosto. Até porque a maioria das coisas a gente resolve com dinheiro, né? Então, eu espero que você tenha entendido o meu ponto de vista. É bem fraquinho, mas eu não vou poder falar muito porque o meu celular não tem espaço e eu não consigo excluir nada porque eu nem tenho muito aplicativo aqui ou fotos. Tchauzinho, professora! A faculdade dos meus sonhos é estética, porque eu sou uma pessoa muito vaidosa. E a estética atua na área do embelezamento corporal, facial, capilar. E eu me identifico muito, porque eu mesmo faço meu cabelo, minhas maquiagens. Gosto muito dessa área.
e por isso eu optei em seguir carreira de esteticista. O esteticista pode atuar em salões de beleza, spa, centros de estética, hospitais, auxiliando cirurgião, dermatologista, nutricionista. Então é isso. Eu escolhi essa área porque eu me identifico muito e eu pretendo me aprofundar cada vez mais. Tchau! Eu escolhi medicina. Por que eu escolhi medicina? Escolhi medicina como minha área de trabalho e especialização, porque como médica eu vou poder salvar muitas vidas, diagnosticar e tratar diversos pacientes com diversos casos e diversos tipos de doença. Para isso, é fundamental que qualquer médico seja sempre atualizado e bem informado a respeito de novas técnicas, novas tecnologias e novos métodos médicos. Irei realizar diagnósticos, solicitar exames, prescrever medicamentos e realizar inúmeros procedimentos cirúrgicos. O cirurgião ortopedista realiza procedimentos e cirurgias nos ossos, músculos, ligamentos e articulações do corpo humano. Já o cirurgião de trauma lida com trauma no aparelho músculo-esquelético do corpo humano. Então, eu gostaria de ser psiquiatra porque eu acho bem interessante os estudos mentais, o que a pessoa sofre no dia a dia, o que ela sente, e poder ajudar para saber como cada personalidade dela age no corpo dela, na mente, e se ela precisa de algum remédio, alguma coisa assim, porque eu acho bem interessante conversar e entender o que a pessoa sente, o que passa na cabeça dela, o que ela pretende fazer, tudo que naquele momento parece estar difícil para ela ou está bem. Às vezes a pessoa pode estar triste ou sentindo ansiedade, nervosa e coisas assim. Meu nome é Brian Lacerda Pasolini e eu gostaria de ser piloto porque eu acho uma profissão muito bonita. E assim posso conhecer vários países, várias pessoas e aprender a falar muitos idiomas. E assim ajudar a minha família e ter uma vida melhor. Oi, professora. A profissão que eu quero exercer quando eu crescer é jogador de futebol, porque desde sempre a profissão é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é jogar bola, né? E também porque desde sempre eu gosto muito de praticar esporte, eu gosto muito de fazer exercício físico. E também porque sempre foi um sonho meu ser jogador de futebol. Porque jogador de futebol costuma ganhar bastante dinheiro. E quando eu crescer eu quero receber bem para ajudar minha família. Você quer ser sargento? Porque é meu sonho desde criança e eu pretendo seguir essa carreira por o resto da minha vida. Quer nessa carreira? Fazendo curso militar ou preparatório. Por que você quer ser bombeiro? Porque eu me inspiro muito neles e eles salvam a vida das pessoas e acabam me apaixonando cada vez mais pelo trabalho deles. Como você pretende seguir essa carreira? Através de preparatórios, de cursos, de provas. Se passa a sonhar, sueña em grande. Ser uma psicóloga militar possui as mesmas funções que psicólogos civis. Fornecer serviços imparciais de saúde mental para pacientes, em uma tentativa de melhorar a vida e o funcionamento do paciente. Claro que tem algumas atividades dos psicólogos militares. Podemos destacar o aconselhamento geral, o desenvolvimento de terapia comportamental e gestão ou regulação emocional, controle de raiva ou estresse. É importante destacar que nas bases militares grandes possuem clínicas de saúde mental separadas para o pessoal militar e suas dependentes civis. No exterior, os psicólogos militares devem monitorar soldados para controlar problemas de saúde mental, no esforço de manter todas as unidades seguras. Problemas de saúde mental podem ser tão simples quanto depressão, ansiedade ou estresse. Para alcançar essa área, eu poderei fazer faculdade e entrar na área militar. Boa noite, professor.
ser engenheiro civil, porque ele desenha as plantas do casas e apartamentos e eu gosto de desenhar. Ele acompanha a fundação e o término da construção. Ela ajuda muito o Brasil, não só nas operações policiais, mas sim navais também, prevenir ataques de submarinos ou de navios. E para chegar lá eu vou estudar bastante, fazer concursos e cursos para entrar e ficar lá por bastante tempo. Professor, aqui é o Bruno Henrique. Eu queria entrar para a Polícia Rodoviária Federal, mas para mim entrar para a Polícia Rodoviária eu tinha que fazer uma faculdade com prova e muito estudo. E eu queria entrar para a Polícia Rodoviária porque eu queria defender as pessoas. Oi, professora. Hoje eu vou falar sobre a área de profissão que eu quero seguir, né? Biologia. Aí na tela tá uma imagem de um biólogo chamado Richard alguma coisa, que eu não tô lembrado agora. Eu tenho ele como exemplo para seguir essa carreira. E o que eu entendi que é biologia? Biologia é o estudo da vida, entendeu? Trata-se do conhecimento sobre nós mesmos e sobre o mundo do qual fazemos parte e no qual vivemos, né? Para de mandar mensagem, pô. É uma palavra formada pelos termos gregos bios, vida, e logos, estudo, cujo significado literal é estudo da vida. É uma ciência natural que estuda a origem e as características dos seres vivos e as suas interações com o ambiente. Os seres vivos são divididos em 5 grandes reinos, classificados com o número de células, unicelulares ou multicelulares. Tem o reino... Eita, foi mal. Tem o reino... Eu acho que é Mônera, e que é de organismos unicelulares e procariontes, bactérias e algas, como exemplo. Tem o reino protista, né? Que são os organismos unicelulares e eucariontes, que pode ter como exemplo os protozoários e as algas unicelulares. Também tem o reino fungi, que são os organismos eucariontes e heterotróficos, que não sintetizam o próprio alimento, como fungos, cogumelos e mofos. E caraca. Tem o reino plantae, né? Que... Foi mal, tô aqui com o bagulho. Tem o reino plantae, que são os organismos pluricelulares, eucariontes e autotrófos, que fazem a fotossíntese. Como exemplo, as plantas, né? E tem o reino animalia, que são os organismos pluricelulares, eucariontes e heterotróficos, que são os animais, né? Claro. A biologia é dividida em diferentes áreas para aprofundamento dos diversos e complexos aspectos relacionados aos seres vivos, sendo algumas delas anatomia, biologia evolutiva, biologia celular e molecular, botânica, ecológica, genética, histologia, zoologia e etc. etc. Alguns cientistas com relevantes contribuições a algumas áreas da biologia foram Alexander Fleming,
o médico britânico que descobriu a penicilina, Carlos Linneu, botânico sueco, pai da taxonomia moderna, Charles Darwin, naturalista britânico que fez a teoria da evolução das espécies, Louis Pasteur, químico francês que foi inventor da pasteurização, né? E outros, né? Então, o que eu entendi sobre a biologia, eu acho que foi isso que a senhora pediu para falar, né? Ou a senhora falou para falar sobre o... a senhora falou para falar sobre, né, a minha profissão que eu quero seguir. Então, a profissão que eu quero seguir é a biologia, que estuda a área de animais e plantas e os reinos, né? Aqui são algumas imagens do meu biólogo preferido, o Richard. Ele é mó legal. Bem, o maluco é brabo, tio. E hoje eu vou falar sobre astronomia. Astronomia é a ciência que estuda o espaço sideral e os corpos celestes, com fim de situá-los no espaço e no tempo. Um astrônomo, através da observação diária dos astros e da análise dos fenômenos do espaço, estuda o universo, seus corpos celestes e as galáxias. Eles investigam e analisam a composição Eles investigam e analisam as composições e os movimentos, além de analisar também as posições relativas do planeta. Além de trabalhar com pesquisas, um astrônomo pode atuar na divulgação dessa ciência através de mostras e exposições. A vida de um astrônomo também não é fácil. Primeiro, para ser um astrônomo, tem que estudar muito para se formar e demora bastante. O mestrado de um astrônomo dura de 2 a 3 anos, o doutorado dura de 4 a 5 anos. Desde o ingresso no vestibular, que deve demorar uns 10 anos para se tornar um doutor em astronomia. A formação de um astrônomo pode ser muito comparada à formação de um físico, em termos de matéria obrigatória. Cálculo diferencial e integral da física, laboratório de física, mecânica quântica, etc. Para estudar astronomia, você não precisa gostar da ideia de apenas olhar para o céu e ver estrelas bonitas. É preciso uma sólida base em física e matemática. Um personagem que eu admiro muito, que é de uma série chamada A Teoria do Big Bang, é o Rajesh Kutrapali. Ele tem muita paixão pelo trabalho dele, ele é um astrônomo, na história toda, ele é um astrônomo muito conhecido por todas as suas descobertas importantes que ajudou muito no mundo da física e da astronomia. Esse também é um exemplo de profissão que eu não faria porque tem matemática e eu não quero. Enfim, foi isso, bom dia. A astronomia mostrou-se de extrema importância para a sociedade que nos desenvolvemos. Nos dias atuais, há vários exemplos de como a astronomia está presente no nosso cotidiano, como a câmera do iPhone tem um dispositivo de carga acoplada, um instrumento que converte o movimento de carga elétrica em um valor digital. Originalmente desenvolvido para a astronomia, o CDD agora é usado na maioria das câmeras, webcams e telefones celulares. Outro exemplo na área da indústria é a linguagem da programação Forte, originalmente usada para telescópios no observatório Kick-Pitt, agora é usado pela FedEx para rastrear pacotes. Na área da medicina, a síntese de aberturas, o processo de combinar todos os de vários telescópios para produzir uma única imagem, foi desenvolvida pela primeira vez por um astrônomo e agora é usado para várias ferramentas de imagens médicas, incluindo scanners e ressonância magnética. Outro exemplo são telescópios espaciais que são construídos em um ambiente extremamente limpo, a fim de evitar que partículas de poeira obscureçam os espelhos e instrumentos. Métodos e instrumentos similares são agora usados em hospitais e laboratórios farmacêuticos. No nosso dia a dia ainda temos exemplos nos aeroportos, que utilizam avanços da tecnologia desenvolvidos para a astronomia. A tecnologia criada por observatórios de raio-x é usada em cintos de bagagem. Um cromatógrafo a gás, um instrumento concebido para uma missão em Marte, é usado para analisar as bagagens.
E por último, para dizer o porquê eu escolhi essa profissão, desde sempre eu sempre gostei de estudar, saber sobre o espaço e estudar o que há nele. E nessa profissão ainda tem mais coisas que no formulário que eu preenchi diz que são trabalho em equipe, mexer com ferramentas e assuntos muito interessantes. Então esse é o meu trabalho. O tema que eu escolhi para fazer esse trabalho foi a profissão de astronomia. Nesse trabalho, os tópicos que eu vou apresentar vai ser o que é astronomia, o profissional da astronomia, a sua importância para a sociedade e depois vou dizer oralmente por que eu escolhi essa profissão. O que é astronomia? Sendo considerada por muitos estudiosos a mais antiga das ciências e a fonte de conhecimentos e questionamentos para o surgimento dos demais saberes, a astronomia é a ciência que estuda o universo, desde sua origem e formação aos que os astros compõem os fenômenos que nele ocorrem. Originou-se a partir da observação dos astros e de seu efeito no cotidiano do ser humano, que desde a pré-história vem utilizando o conhecimento astronômico acumulando durante o tempo para desenvolver as atividades humanas. No início, o conhecimento astronômico estava baseado essencialmente na observação dos astros e os fenômenos visíveis a olho nu, Sol, Lua, o dia, a noite, as marés e as fases da Lua e etc. E se misturavam ao senso comum, à religião e às lendas, uma vez que vários povos acreditavam que esses astros eram deuses que os fenômenos originados por eles dependiam do ser humano à vontade. Várias civilizações, como chineses, egípcios, assírios e babilônicos, já observavam o espaço para determinar a contagem do tempo. Na Grécia Antiga, diversos estudiosos realizavam pesquisas e formularam teorias sobre o universo. Algumas delas foram contestadas e outras não. São aceitas até hoje. Por exemplo, a teoria da esfericidade da Terra, de Pitágoras, o ano com duração de 365 dias e 6 horas, proposto por Eudóxio e Sínido, as explicações de Aristóteles para as fases da Lua e eclipse solar e lunar, entre outros. O profissional de astronomia. O astrônomo é o profissional que pesquisa o universo e todos os elementos que constituem. Ele estuda suas propriedades físicas, sua formação, evolução e composição química. Este profissional possui grande conhecimento em física e é especializado em fenômenos espaciais. Grande parte do seu trabalho está associado à observação dos outros através de telescópios e câmeras. Ele analisa imagens captadas por satélites, desenvolvendo teorias e faz observações. Também realiza estudos sobre a dinâmica dos corpos celestes e o seu tamanho e seus movimentos. Sua importância para a sociedade. Desde os a profissão que mais me atrai nesse momento, que me dá mais liberdade para fazer as coisas. E a diferencial do mercado de trabalho, eu acho que é exatamente isso, essa liberdade que a gente tem. Para chegar até lá eu vou estudar, fazer uma faculdade de belas artes e tentar seguir esse caminho. É isso. Eu vou falar sobre a publicidade. A publicidade é uma atividade profissional que mostra a divulgação de produtos, marcas ou empresas. Para os gestores de marketing, a maior parte da publicidade é para usar para divulgar seus produtos ou vender seus produtos do comerciante para o consumidor. E nisso, hoje em dia, várias empresas ou profissionais liberais, como os médicos e engenheiros, utilizam para divulgar os seus serviços. A publicidade também é usada pelos artistas para divulgar suas músicas, suas artes e até seus filmes, através de propagandas comerciais. As pessoas, até a ciência hoje em dia, utilizam a publicidade para demonstrar seus projetos, descobertas e congressos através de seus cartazes, livros ou até filmes. É isso, obrigada por assistir.